Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Leslie, este aqui é o meu canal Desenrolando Direito, e se vocês querem saber a diferença entre resolução, resilição e rescisão de um contrato de trabalho, fiquem comigo após a vinheta que eu vou te contar. Bom, pessoal, voltamos. E eu gostaria de iniciar essa conversa com vocês relembrando que existem várias formas de extinção de um contrato de trabalho e que é muito comum entre alguns operadores do direito e também, tá, entre o senso comum, todas essas formas de extinção de contrato de trabalho serem tratadas como uma única forma de extinção de contrato, que é a da rescisão contratual. Tá? Existem muitos doutrinadores que faz a divisão dessas formas de extinção de contrato de trabalho em resilição, resolução e rescisão contratual, porque existe, da forma como essa relação chega ao fim, existe certas diferenciações entre cada uma delas, que a gente já vai ver especificamente sobre cada uma delas, tá? A gente vai iniciar falando sobre a resilição contratual. Nos outros vídeos eu estarei falando sobre a resolução, tá? E a rescisão. Como forma de ficar bem objetivo esse vídeo, a gente tentar esmiuçar toda a parte de resilição de uma forma mais tranquila, então eu vou estar dando ênfase nessa forma de extinção de contrato de trabalho. Bom, a resilição contratual, ela basicamente, ela tem como diferenciação das outras formas de extinção do contrato que não existe nenhum motivo justo, nenhuma causa, né, que fez com que essa relação contratual se desfizesse. Na verdade, a resilição contratual, ela pode ser dividida em resilição unilateral ou resilição bilateral. Na resilição unilateral, como o próprio nome já diz, unilateral significa que de uma das partes, o término da relação empregatícia, ela se dá pela vontade de uma das partes. Pode tanto o empregado querer que essa relação chegue ao final, quanto o empregador, ele decide que não quer mais a prestação de serviços do empregado. Bom, na resilição unilateral, quando a manifestação de vontade de terminar aquela relação contratual parte do empregado, ou seja, ele não quer fazer mais parte dos quadros daquela empresa, ele está insatisfeito, já está trabalhando ali muito tempo, ou às vezes não, ele quer sair, trabalhar em um outro ramo, ou receber uma proposta de emprego melhor, com condições de trabalho melhor, então ele quer terminar aquela relação de trabalho. Então, o que ele faz? Ele, através de demissão por escrito, é um pedido, uma comunicação por escrito, ele pede não, é um direito dele. Ele comunica ao empregador que não quer fazer mais parte dos quadros daquela empresa. Esse é o pedido de demissão. Por outro lado, caso o empregador ele também não queira mais que aquele funcionário preste serviços para si, ele também tem o direito, ele não precisa ficar com aquele funcionário para o resto da vida, né? Ele pode renovar os quadros de funcionários da sua empresa, desde que não se verifique ato discriminatório, né? E de que aquele funcionário não possua nenhum tipo de estabilidade. Caso tenha estabilidade, mesmo assim ele queira mandar embora, ele arca com todas as verbas indenizatórias devidas, né? Então, basicamente, pela resilição unilateral, nós temos o pedido de demissão quando realizado pelo empregado e a demissão sem justa causa quando realizada pelo empregador. Mas o que vai diferir com relação ao recebimento das verbas rescisórias? E aí é comum, né? As verbas rescisórias, pessoal, não se confunde com forma de extinção de contrato, tá? Rescisão. As verbas rescisórias, elas só estão querendo dizer que é o direito que o funcionário ele vai receber, né, todos os seus direitos trabalhistas, as verbas indenizatórias, que o funcionário ele vai receber quando aquele contrato ele chega ao final. Então,
Quando o funcionário ele pede a demissão, ele vai receber as verbas rescisórias de forma integral, que no caso seria o saldo de salário, que é efetivamente os dias que ele trabalhou, tá? Se houver férias vencidas, ele também recebe com acréscimo de 1/3, que é o terço constitucional. Se é as férias proporcionais, também acrescidas de 1/3, né? E também o 13º salário proporcional. É importante também destacar que quando o empregado ele resolve não fazer mais parte do quadro daquela empresa, o que acontece? Ele precisa comunicar previamente o empregador, pelo menos aí com 30 dias de antecedência, né? Porque quando o funcionário ele pede demissão, o direito do aviso prévio ele cabe ao empregador. É o empregador que vai ter o direito de ser comunicado, até mesmo porque para que ele possa se organizar, né, outra pessoa, contratar uma outra pessoa, preparar o serviço, né, ensinar as novas funções que aquela pessoa vai estar ocupando, então ele precisa também ser avisado. Caso o funcionário que pede a demissão não comunique o empregador, ele tem que estar ciente de que vai ser descontado das verbas rescisórias a qual ele vai receber de direito, vai ser descontado o valor de uma remuneração que é equivalente ao aviso prévio. Ele só vai estar aí, né, livre do cumprimento do aviso prévio, no caso, por exemplo, se trabalhado, se ele já tem em vista um outro trabalho e nesse novo trabalho ele já tem que iniciar imediatamente. Então, se ficar comprovado que ele já tem um outro emprego em vista e que esse outro emprego já está requerendo seus serviços, né, ele fica, no caso, desobrigado do cumprimento do aviso prévio trabalhado. E com relação, caso o funcionário ele seja demitido sem justa causa, né, não existiu motivos para que o empregador demitisse o funcionário. Nós costumamos falar que é uma das formas que mais beneficia o empregado, porque ele sai com todas as verbas rescisórias a qual ele tem direito e acaba sendo muito mais vantajoso para ele, né? Ele recebe as verbas rescisórias de forma integral, no caso o saldo de salário, que ele efetivamente trabalhou, né, os dias trabalhados, o saldo de salário, as férias vencidas acrescidas de 1/3 se houver, as verbas proporcionais acrescidas de 1/3 se houver, tá? O recebimento do 13º salário proporcional ao tempo que ele também trabalhou durante aquele ano. A questão do aviso prévio, o empregador ele vai poder designar se ele quer de forma trabalhada ou ele vai dispensar o empregador do cumprimento do aviso prévio, então no caso ele indeniza, tá bom? E com relação ao aviso prévio, até é importante destacar aí que a quantidade de dias do aviso prévio, ele vai diferenciar, ele vai variar conforme o tempo que esse empregado trabalhou na empresa, né? Porque a cada 12 meses trabalhado, a cada 1 ano, nos seguintes anos, acrescenta-se 3 dias para o cumprimento do aviso prévio, totalizando 60 dias, né, de aviso prévio, mais os 30 dias do mês, dá um total de 90 dias. Nós teremos um vídeo para falar especificamente com relação ao aviso prévio. Bom, fora o aviso prévio, a qual poderá ser indenizado ou trabalhado, né? O empregador ele pode indenizar a questão do aviso prévio, dispensar ele do cumprimento do aviso prévio, ou se ele trabalhar, ele trabalha durante aquele período, tendo a opção de sair todos os dias 2 horas a menos, né, do período que ele trabalha, ou ele pode trabalhar todos os dias, cumprindo aquela carga horária, e nos últimos 7 dias ele faltar de forma contínua, né? Esses 7 dias fica descontado aí desse período do aviso prévio. Fora essa questão, ele recebe a multa de 40% que o empregador paga em relação 40% do valor dos depósitos do FGTS,
bem como também ele faz o levantamento do fundo, do que foi depositado, do fundo de garantia. Ele também faz esse recebimento. Bom, fora essa questão também, o empregado, ele acaba recebendo, ele consegue o direito de fazer o levantamento das guias do seguro de desemprego, né? Como foi uma despedida involuntária, ele não pediu para ser demitido, ele acaba recebendo o direito ao levantamento das guias, né, do seguro de desemprego. Então a gente percebe uma diferenciação aí, tá? Bem grande com relação a quando o funcionário ele pede a demissão e quando ele é demitido sem justa causa. Mas e aí? O funcionário, vamos supor que ele esteja lá insatisfeito, não quer mais trabalhar, né, na empresa. O ideal seria que ele tentasse um acordo, né? Quem sabe, se ele conseguisse conversar com o empregador, se eles conseguissem realizar a forma do distrato, que é a segunda forma de resilição, seria muito mais vantajoso para ele se ele tentasse o acordo. Se caso não conseguisse mediante o acordo, aí sim ele pedia a demissão. Então, essa forma que a gente acabou de falar seria a resilição unilateral. E na resilição bilateral? Na resilição bilateral, ambas as partes, tá, elas decidem terminar aquela relação de trabalho, né? De comum acordo, um chega para o outro e fala, não estou afim mais, né, das suas prestações de serviço, o que você acha, né, da gente terminar essa relação de emprego? Da mesma forma, o empregado pode chegar e conversar com o empregador, né? Dessa forma, nós temos concessões mútuas, e isso vai interferir na percepção das verbas rescisórias pelo empregado, né? Dessa maneira, nesse acordo, nesse distrato, nós não temos a interferência da justiça e nem de nenhuma convenção coletiva, nem de nenhuma categoria. As partes em si, elas podem acordar, né, desde que não haja abusos ali, elas podem decidir chegar com aquele contrato ao seu término. Lembrando que essa forma de extinção do contrato de trabalho, ela se deu, na verdade, ela já acontecia, e o distrato, que é o artigo 484-A, ele está previsto na CLT, mas ele não tinha previsão, porque ele veio como uma forma de, vamos supor, legalizar algo que acontecia de forma ilegal. Como assim? Não sei se muitos sabem, mas antes, o que acontecia? O funcionário ele não estava mais satisfeito em trabalhar na empresa, e ele às vezes já tinha anos que trabalhava ali. E ele sabe que se ele pedir a demissão, ele não recebe, por exemplo, a multa de 40%, nem o FGTS, nem o seguro-desemprego, que para ele era vantajoso e era interessante ele estar recebendo. Então, ele chegava até o empregador, fazia uma proposta, né, do empregador demitir o funcionário sem justa causa. E assim ele poderia receber todos os seus direitos, né? Bom, e aí o que acontecia? Eles faziam esse acordo ele não era previsto, na verdade era uma simulação, e quando o empregador demitia o funcionário, o que acontecia? O funcionário lá no papel de rescisão, né, que estava desligando o empregado, não via como escrito como pedido de demissão, e vinha descrito como demissão sem justa causa, como se o empregador tivesse demitido o funcionário, mas não foi isso que aconteceu. E aí eles negociavam, né? O funcionário falava assim, então eu te pago, né, a multa de 40%, eu te devolvo esse valor, e aí ele ficava com todos os outros que era de direito. Só que às vezes acontecia que o funcionário se mandava e não pagava o empregador o que eles haviam acordado. Ninguém poderia reclamar nada, né, se alguma coisa desse errado nesse contrato, porque já era uma simulação, era uma fraude. Então, a reforma trabalhista trouxe para o artigo 484-A essa modalidade de acordo, aonde o que acontece? O funcionário, né, o ex-funcionário, ele recebe o quê? De novo, o saldo de salário,
as férias vencidas, se houver, acrescidas de 1/3, as férias proporcionais acrescidas de 1/3, o 13º proporcional, né? E aí mudava a questão do aviso prévio. O aviso prévio, quando indenizado, ele recebia 50%, metade. A multa do FGTS de 40% caía para metade também, 20%, mais o levantamento de 80% do valor que estava depositado. Os outros 20% ficavam ali para um momento posterior. Tem as hipóteses legais também, que pode ser realizado o saque do FGTS. A gente também vai falar especificamente do FGTS. E também, nesse caso, ele não recebia o levantamento das guias para o seguro-desemprego. Isso porque não foi uma despedida involuntária, né? Foi um acordo. Então, o recebimento do seguro-desemprego só cabe para despedir quando o funcionário ele é demitido sem ele saber, né? De forma involuntária, ele não queria ser demitido. Nesse caso aí, a gente já sabe que a gente teve um acordo. Então, essa, né, é uma forma de resilição bilateral. E com relação, só uma curiosidade aí, nós temos a súmula, salvo engano, 261 do TST, 261, 262, 261 do TST, que fala a respeito se o funcionário ele pede demissão antes do cumprimento dos 12 meses, né, que é o período aquisitivo das férias. Se ele pede a demissão antes de 1 ano, esse funcionário, ele tem direito ao recebimento de férias proporcionais? Segundo o entendimento do tribunal, sim, ele tem direito sim, tá? Porque via de regra, o que nós conhecemos é o seguinte, que o funcionário, ele trabalha um período de 12 meses, e é o período aquisitivo, e após esse período aquisitivo, ele recebe, depois de 1 ano, o período concessivo, que é o de gozo das férias, né? Mas essa súmula, ele quebra esse paradigma e concede esse direito, que mesmo trabalhando menos de 1 ano, o funcionário ele vai ter direito ao recebimento das férias proporcionais. Pessoal, por enquanto, com relação à resolução, é isso. No próximo vídeo estarei falando sobre a resolução com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte e compartilhe esse vídeo, tá bom? Até a próxima. Beijão!